aqueles que cometeram o pecado que vai pagar o meu pecado. Entendeu? Não vai adrem daquilo ali. Pessoa que cometeram o pecado que vão pagar pela consequência. Aí surgiu a lei sobre a questão da violação, né, de uma moça, né, vamos supor, né, na lei hebraica, né, na cultura hebraica, vamos supor que a moça estava sozinha. Um homem viu ela sozinha, foi se aproveitar dela. E se ele fosse aproveitar dela, ele seduzir ela e ela aceitar, entendeu? Os dois cometeram depravação, os dois pela lei tinham que morrer. Porque os dois cometeram depravação em Israel. Então os dois, eles cometeram um pecado que era considerado não como fornicação, né? É um pecado que era considerado como prostituição. Eles cometeram prostituição. Muitas pessoas vão falar que é fornicação. Fornicação é um outro tipo de pecado, entendeu? Então, como eles cometeram prostituição, ambos tinham que morrer pela lei, pela cultura hebraica. Entendeu? Então, vamos supor que acontecesse o mesmo caso. A moça estava num lugar, podia ser como na época, né? Buscando água, juntando as ovelhas do pai, estava sozinha. Aí o cara ia atacar ela. Se ela gritasse, né, e mesmo assim ele a violentasse, não tivesse ninguém para defender ela, o cara morria e ela não. Porque na verdade, né, pela lei vai ficar estabelecido que ela gritou, ela tentou, né, se livrar daquele ataque, né, mas aí está escrito como um homem que atenta contra a vida do seu próximo, assim fez aquele cara contra ela. Entendeu? Então, quer dizer, não deu chance dela se libertar, dela fugir. Não teve como ela fugir. Então, no caso, o pecado, o crime, cai só nas costas daquele que cometeu. Porque, no caso, ela não se deixou seduzir. Entendeu? Por ela não ter deixado se seduzir, não há erro nem transgressão da lei, né, na moça. Entendeu? Então, esse é um ponto da lei. Né? Outro ponto é na questão da lei. Vamos supor que a nossa nação, nós estamos na nação hebraica. Vamos pegar um caso que aconteceu com Davi. Né? Com Davi não, o pai de Davi, né? Com Jessé. Jessé era de origem hebraica. Né? A família de Jessé tinha, né, os seus escravos ali. Tinha os seus escravos. E o que acontece? E Jessé, ele se interessa por uma moça que é escrava da família. Entendeu? Então o que acontece? Jessé, pela lei, Jessé poderia a possuir e casar com ela. Entendeu? Pela lei. Né? Mas ele só poderia possuir ela e casar com ela com a lei já então estabelecida, né, pela cultura hebraica, que não era israelita ainda, né? Israel vai surgir só depois de Jacó, né? Uhum. Então, de acordo com a cultura. Todavia, né, Davi está depois de Jacó. Mas a nação de Israel, ela passou a ser considerada israelita, né? Ter tido essa separação depois de Salomão. Então, mesmo que a nação hebreia, ela poderia ser chamada de israelita, ela não era chamada de israelita ainda. Né? Ela era considerada toda hebreia. Né? Ela passou a ser considerada israelita depois da divisão das 12 tribos.
Então o que acontece? Mas pela lei estabelecida, né, lá na questão do livro de Levítico, ele poderia possuir ela somente se ela não fosse desposada por ninguém. E no caso, ela já era, Mesmo sendo serva, mesmo sendo serva, se ela tivesse desposada, ou seja, com compromisso com com alguém, né? ele não poderia Ou possuir. prometido, ou com compromisso, né? Enfim. A questão que acontece o que se considera desposada, vai ter duas versões da palavra desposada. A palavra desposada ela vai ser usada de duas formas, né? Ela vai ser a palavra desposada vai ser usada quando a pessoa está prometida para outra, entendeu? Ou seja, hoje é considerado como se fosse um noivado, entendeu? Exatamente isso que eu ia falar. E a palavra desposada, ela é usada também depois da consumação, entendeu? Depois da consumação, no ato sexual. Aí fala, fulano então desposou, ou seja, teve relação. O desposar e o conhecer, eles vão ser usados em algumas vezes na mesma ordem. Mesmo significado, né? E que vai parecer absurdo, mas não é, né? Vamos supor. Se eu estou comprometido com a mulher, no nosso entendimento hoje, mas nós não casamos, né? É dito que ela é minha noiva e eu sou noivo dela, né? Mas se você for analisar pela lógica, né, ela não é minha noiva e eu não sou noivo dela, entendeu? Porque vão ser considerados noivos depois que tiver o ato, entendeu? É porque na nossa cultura, a nossa cultura está longe da questão da realidade, entendeu? A questão tá prometido era como se fosse como se diz, como se fosse um penhor, entendeu? Algo que vai garantir que vai acontecer, entendeu? Sim, entendeu? uma garantia. É uma garantia. Então, o desposar de antigamente, ela era usada nessa questão. Ou seja, a mesma questão de hoje, né? Hoje você põe uma aliança na mão da moça, isso aí significa que você está com um compromisso que vai casar com ela. Entendeu? Então ela já é considerada sua noiva, não porque você já consumou o casamento, né? Mas ela já é sua noiva porque você já deixou bem claro que você vai consumar aquilo. Você assumiu, né, um compromisso, né, então, de casar. Então, o desposar significava isso. Você estabelecer um compromisso, né? Ou seja, você... É a mesma coisa que quando você vai comprar uma propriedade, aí você não tem o dinheiro para pagar a propriedade toda, mas você vai dar uma parte, não tem dinheiro para comprar tudo agora, mas aqui tal, essa parte aqui de garantia, como eu vou comprar, já está segurado, é meu. Aí, como ela estava desposada, ou seja, ela já estava prometida para alguém, Jessé não poderia tocar nela, né? Mesmo ela querendo, Jessé não poderia tocar nela, né? Então o que acontece? Mas aí, por lei, como de qualquer forma ela pertencia a Jessé, ele não poderia ser acusado de prostituição, entendeu? Ele não poderia ser acusado de prostituição. Se ele violasse a moça, né, ele não seria considerado como quem cometeu prostituição. Ou seja, ele não sofreria nenhuma pena, é isso? Não, ele não sofreria a pena de quem cometeu prostituição. De quem cometeu prostituição, que seria ser morto os dois, entendeu? E nem ela teria como sofrer a mesma pena, porque ela não tinha como se negar por ela ser propriedade dele, entendeu? Então a punição aí já era considerada diferente, né? Pela tradição e a cultura hebraica, a pena já era diferente, entendeu?
se ambos fossem da mesma cultura e ele violasse ela, ou se fosse de cultura diferente, ele violasse ela, e ela não gritasse, morreria os dois. Se ela gritasse, morreria só ele. Entendeu? Mas nessa questão, como ela já, entre aspas, pertencia a ele, né? Se ela não fosse desposada, ele só tinha a obrigação de assumir ela. Levava para casa, assumia. Qualquer direito que outras mulheres tivessem depois que ele assumisse ela, ela teria o mesmo. E detalhe, como ele desonrou ela, as outras mulheres que ele adquirisse depois dela, ele poderia desposar não, dar carta de divórcio. Mas ela, pela lei, não podia. Certo. Então e qual seria a pena que ele sofreria? A punição para quem cometia esse certo tipo de pecado, ou seja, essa transgressão da lei, era uma quarentena menos uma de açoite, de vala. Entendeu? Porque o máximo que o ser humano suportava, que o corpo do ser humano, pelos entendimentos deles, suportava, era 39 chibatadas. Então, eles ordenavam que se tomava 40 chibatadas, né, uma quarentena menos uma. Ou seja, 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas. E nesse caso, o filho que nascesse, o bastardo, ele caía por sorte nesse tipo de transgressão. Ou seja, né, se o filho nascesse mulher, no caso, ele ficava com a mãe e o pai estava livre, né, da injúria de ter um bastardo. Agora, se o filho nascesse homem, o filho ficava com o pai e ele tinha que assumir o bastardo. Certo. E pela consequência, né, nós estamos falando de Jessé, Davi nasceu homem. Então, o bastardo ficou para Davi, para Jessé, no caso. E aí também tem as leis, né, na questão do sexo depois do casamento. Né? Mas como, né, a dinâmica desses nossos vídeos é só sobre sexo antes do casamento e as consequências do sexo antes do casamento em várias culturas, a gente não vamos entrar nessa questão do sexo depois do casamento, das leis que foram estabelecidas para depois do casamento. Né? Porque senão o que acontece? Além de fugir do assunto, o tema ficava muito grande, né? E acabava dando confusão também, né? Porque se você faz uma dinâmica de antes, você falando depois, né? Aí acaba caindo também na questão da incoerência também, dentro do assunto. Certo. Então, resumindo, né? A cultura hebraica, o sexo, o sexo antes do casamento, ele foi estabelecido dessa forma, né? Como se diz, como o sexo é algo inevitável de acontecer, porque é algo que está na natureza animal, né? Está na natureza animal, né? E como o ser humano é um animal racional, mas é um animal, o ser humano, como qualquer animal, ele tem essa necessidade do sexo. Só que a diferença do homem é que ele, como se diz, né, ele é racional. Embora que na hora dessa questão sexual, né, muitas vezes o homem se torna tão irracional quanto qualquer outro animal. Se deixa levar pelo impulso sexual, né? Não tem e acaba fazendo coisas indevidas. Indevidas. E no momento indevido. Né? E de formas indevidas. Né? Então o que acontece? Mas a consequência do sexo antes do casamento, ela sempre foi negativa pela questão das consequências do sexo. Né? Nós não estamos trabalhando na questão espiritual agora,
Então nós vamos falar das consequências naturais do sexo, né? O sexo antes do casamento, geralmente ele vai trazer consequências como na época também não tinha como evitar, né? Então cada relação que acontecia antes do casamento, dentro dessa relação vinha um filho, né? E esse filho, né, se ele não estava dentro do casamento, ele estava fora do eixo, aquele filho ali, ele destruturava uma família e causava um problema para uma família. Entendeu? Né? Porque a gente está falando do eixo cultural, por enquanto, na verdade. Né? Mas a gente não tem como negar a questão moral. Né? A moralidade, ela sempre teve na mente das pessoas. Né? Né? Podemos fazer um trocadilho, né? O ser humano é um ser imoral, cheio de moral. Né? O ser humano, ele é imoral, entendeu? Mas ele tem a noção da moral. E ele quer mostrar que ele tem moral. Mesmo não tendo moral. Mesmo não tendo moral. Né? Então, o ser humano é um ser imoral, cheio de moral. Então, pela moral, essas relações sexuais antes do casamento, ela trazia desgaste na família, porque muitas vezes o pai expulsava a filha de casa, né, com um bastardo, né? Muitas vezes, por consequência disso, né, o pai matava aquele que desonrou a filha por não assumir. Então, se a gente for analisar a questão do sexo antes do casamento, ele sempre foi algo negativo, independente da esfera ser religiosa, moral ou cultural. Entendeu? O sexo antes do casamento, hoje em dia, é pintado como liberdade. Né? Hoje é pintado como se fosse algo de liberdade, um ato de liberdade. Né? Você está expressando a sua liberdade, você está conhecendo pessoas, né? Você está né, curtindo a sua vida. Né? Hoje foi pintado esse quadro dessa irrealidade. Né? Mas, culturalmente falando, em todas as culturas, né, nós vamos falar depois de culturas mais depravadas, né, mas dentro dessa depravação, mesmo essas culturas, esses povos de cultura depravada, elas tinham os seus freios. É claro que nós vamos falar de culturas aqui que não teve freio nenhum. Né? Mas exatamente por não ter freio nenhum, que vai ter sido considerada a cultura mais sujeitas a ataque, com menos resistência, né, na questão de combate, entendeu? A questão do sexo, ele no âmbito do que nós estamos falando cultural, ele traz consequências, mas também tem os outros âmbitos, né, da questão da moralidade, e a questão maior e mais complexa, que é a questão espiritual. Né? Então o sexo ele não é um ato só carnal, ele é um ato espiritual. Né? Então a única forma que se tem para gerar vida é com o ato sexual. Né? Então, o que acontece? E a vida não é algo natural. Não tem como você falar que a vida é que é algo natural, algo explicável. Né? O surgimento de um ser, né? Entendeu? Suscitar um ser não é uma coisa natural. Entendeu? Vai muito mais além disso. Né? Vai muito mais além disso. Então, pessoal, hoje nós comentamos um pouco, né, que a gente não aprofundou assim 100% na questão cultural, né, porque nós não trabalhamos com dados, né, nós estamos passando a nossa visão,
do sexo antes do casamento, né, no âmbito cultural, nós vamos passar também o nosso entendimento no âmbito moral e espiritual, né? Mas nós não estamos fazendo um trabalho aqui de histórico, né? Nós estamos fazendo aqui como é que fala? Documentário, né? Sobre no próximo vídeo, a gente tentar ver se a gente acha mais aspecto da outra cultura que nós vamos falar, né? Eles vão pegar mais temas, né? Vamos pegar como funcionava também naquela cultura, né? E do jeito que a gente procuramos explicar e mostrar nessa cultura, a gente vai, né, buscar fazer o mesmo, né, com as outras culturas também. Mais algo a falar? Não, é isso aí. Eu queria só pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e acompanharem com a gente esses temas. Se tiver alguma pergunta, deixe no comentário. E tiver alguma sugestão para algum vídeo mais para frente também, pode deixar no comentário, né? Exato. E é isso aí. Shalom.